Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem durante essa quarentena, né? E se cuidem bastante em primeiro lugar. Vamos lá, então, dando continuidade à nossa disciplina de saúde ambiental. Hoje vamos discutir a segunda parte de epidemiologia ambiental. A gente já viu alguns conceitos básicos sobre o que é epidemiologia e principalmente epidemiologia ambiental. Mas relembrando um pouco a aula passada, eu gostaria de mostrar para vocês, então, como uma revisão da aula passada, que a epidemiologia ambiental ela tem como principal função formular hipóteses a respeito das relações de causa e efeito sobre o impacto das condições do ambiente sobre a saúde coletiva. Assim, a gente pode dizer que a exposição a agentes ambientais podem causar doenças na população. Então, Livell e Clark, em 76, eles criaram a famosa tríade ecológica, que mostra bem qual é o campo de estudo da epidemiologia ambiental. Então, a gente tem o agente, o hospedeiro e o ambiente, né? Então, o agente é aquele que provoca a doença, hospedeiro, aquele que hospeda o agente, e o ambiente que regula a relação entre os dois. Então, a epidemiologia ambiental, ela acaba trabalhando, estudando qual é a relação desses três grandes compartimentos e como que se dá o aparecimento de uma certa doença, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, né? Então a gente estuda a questão do todo, da relação entre os diferentes agentes, entre os diferentes compartimentos. Eu acho que cabe bem o caso agora da pandemia da coronavírus, né? Que eu tenho o agente, é o Covid-19, né? O hospedeiro, que é o ser humano, e o ambiente que regula isso. Então, por que a gente faz distanciamento social, lockdown, etc.? Para evitar com que o agente entre no hospedeiro. É uma condição ambiental que a gente faz com que o agente, ou evite de fazer com que o agente entre em contato com o hospedeiro. Né? Então, quando a gente usa máscara, a mesma coisa também. Tá? Então, é exatamente isso que visa o estudo da epidemiologia ambiental. É eu ver como que se dão as relações entre esses três grandes compartimentos. Bom, isso foi uma revisão da aula passada, né, de epidemiologia ambiental 1, primeira parte. Agora vamos para alguns exemplos bem práticos na aula de hoje. A gente só vai discutir alguns exemplos bem práticos de como entra a epidemiologia ambiental, principalmente em um país como o nosso, como o Brasil, que ainda temos muitos problemas de doenças ligadas ao meio ambiente, ao que está ao redor das pessoas, né? Então, como eu falei na aula de hoje, a gente vai discutir alguns exemplos bem práticos no nosso dia a dia dentro do país, principalmente ligado a problemas que aparecem muito nas camadas mais desfavorecidas da nossa população. O primeiro caso que a gente vai conversar na aula de hoje são sobre as doenças relacionadas com resíduos sólidos. O Brasil, desde 2010, tem uma política, uma lei muito importante, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela visa disciplinar como que eu devo fazer a geração, separação e destinação final dos nossos resíduos aqui no Brasil. Então, por exemplo, diz que nós precisamos fazer a segregação por tipo de resíduo, principalmente recicláveis e não recicláveis. Aqueles recicláveis só podem ir para aterros sanitários, que são aterros com altíssimo grau de controle ambiental, etc. Porém, a gente sabe que no dia a dia, infelizmente, ainda não acontece isso. Apesar da lei já ter 10 anos, inclusive, né? A gente sabe que tem muito lixo ainda jogado de qualquer jeito no meio ambiente,
e feito qualquer tipo de gerenciamento, não um gerenciamento baseado na diminuição dos perigos ao meio ambiente e ao ser humano. Então, por exemplo, o lixo no ambiente, ele pode causar poluição do ar, poluição da água e poluição do solo. Como, por exemplo, poluição do ar. A queima de plástico, borracha, espuma, produz gases extremamente tóxicos, inclusive alguns gases que são cancerígenos, que podem matar. Então, esse ar poluído pela queima de resíduos, principalmente plástico, podem causar dores de cabeça, náuseas, distúrbios respiratórios, etc. Mesmo em indústrias que não fazem tratamento das suas emissões atmosféricas. Então, na própria região metropolitana de Curitiba, a gente vê alguns casos de indústrias que não fazem tratamento de suas emissões atmosféricas e elas estão instaladas em regiões com alta densidade populacional, por exemplo, cidade industrial, Araucária e outras. Né? Mesmo em Colombo, Almirante Tamandaré, onde que tem aquelas fábricas de cal, de cimento, etc. Né? Então, essas emissões atmosféricas, elas podem causar uma série de doenças para o ser humano, considerado inclusive, então pode ser considerado inclusive como problema de saúde pública. Agora, acho que o pior problema de todos é a poluição que o lixo traz para a água, né? O lixo pode contaminar as águas e veicular uma série de micro-organismos que provocam doenças como hepatites, verminoses e etc. Né? Aqui a gente tem o caso do antigo lixão da Lameia Pequena, em Curitiba, que fica na divisa de Almirante Tamandaré com Curitiba. Esse lixão fica exatamente ao lado do rio Passaúna, que vai levar à formação da represa do Passaúna entre Curitiba e Campo Largo, que é um grande fornecedor de água para a região metropolitana de Curitiba. Né? Então tem que se fazer constantemente análises dessa água do rio Passaúna para ver se não há contaminação pelo aterro ou lixão da Lameia Pequena. O lixão da Lameia Pequena foi um dos primeiros lixões da região metropolitana de Curitiba. Ele não é grande, ele é pequeno, já está fechado desde a década de 80, quer dizer, não recebe mais lixo nenhum, mas ele ainda pode provocar uma série de danos ao meio ambiente e ao ser humano. E, finalmente, o lixo no ambiente ele pode causar um sério problema de poluição do solo, e daí isso ser levado ao ser humano e causar problemas de saúde ao ser humano. Né? A decomposição do lixo em locais inadequados forma uma substância, um líquido preto, extremamente preto, negro, mal cheiroso, que é chamado de chorume. Esse chorume entra pelo solo e pode atingir o lençol freático, a água subterrânea. Lençol freático é aquela camada de água que tem dentro do solo. Algumas vezes está muito perto da superfície do solo, outras vezes está mais profundo. Então, vamos dar um exemplo. Sabe a casa da avó de vocês, da bisavó, lá no interior, que ela tinha ainda um poço com manivela, com corda, que ela colocava um balde e tirava água? Ela tirava a água do lençol freático. Então, se eu tenho um depósito de lixo por perto e o churume formado pela decomposição desse lixo vai entrar naquele lençol freático e a tua avó, bisavó, vai pegar aquela água contaminada. Só que todo lençol freático está ligado a um corpo de água superficial, principalmente rios, córregos ou mesmo lagos, tá? Então, ele pode contaminar também diretamente rios, lagos, córregos, etc., da onde a gente pode tirar água, tá? Então, esse é um problema muito sério. Outro problema é você plantar em cima de solo que esteja contaminado com esse chorume, porque muitas plantas vão absorver uma parte destes compostos tóxicos e vão translocar para, por exemplo, uma folha, uma flor, uma semente, um fruto. O ser humano vai lá, consome, ele está consumindo algo contaminado. Tá? Então é muito importante a gente prestar atenção onde que está o lixo e como isso pode afetar o ser humano.
Isto é trabalho da epidemiologia ambiental, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho muitos casos de dor de cabeça em uma certa região, pode ser pela queima de lixo que está acontecendo e as pessoas respiram aquilo? Pode. Então eu tenho que investigar todas as hipóteses. Isto é epidemiologia ambiental. O lixo ele pode provocar uma série de doenças, né? Por exemplo, contato direto, o ser humano vai lá e manipula o lixo, né? E isto a gente vê muito ainda, infelizmente, no Brasil, em outros países extremamente pobres como o Brasil, quando você tem pessoas coletando material reciclável dentro de lixões, dentro de aterros, né? A gente já viu isso, a gente já passou um filme sobre isso, né? Então, essas crianças, essas pessoas, elas estão submetidas a uma quantidade muito grande de doenças e contaminação por materiais tóxicos, substâncias tóxicas que estão naquele lixo. O contato indireto é aquilo que a gente já falou no slide anterior, né? O lixo vai contaminar o ar, a água, o solo e daí vai contaminar o ser humano. Outro problema são vetores mecânicos, né, que podem, moscas, baratas, roedores, suínos, que podem provocar problemas em alimentos que o ser humano vai contaminar. E finalmente, que a gente está passando muito, né? O lixo, ele é base, ele é moradia de uma série de vetores biológicos, como mosquitos, roedores, suínos, moscas, baratas, etc., que podem trazer doenças e assim contaminar direta ou indiretamente o ser humano. Então tem vários caminhos que a gente pode ter que vão provocar doenças ao ser humano. Por exemplo, vamos pegar transmissor, forma de transmissão e doenças. As moscas, elas, através das suas patas, asas, corpo ou fezes, podem passar uma série de doenças como salmonelose, verminose, disenteria, febre tifoide, que é muito complicado, e uma série grande de diarreias. É claro que diarreia tem outros fatores que também podem provocar, tá? Os mosquitos, eles transmitem doenças principalmente através da sua picada. Então, malária, dengue, febre amarela, leishmaniose, filariose, zika, chikungunya, entre outros. As baratas, elas transmitem através das suas patas, asas, corpo, febre, doenças como febre tifoide, verminoses, difteria, doenças gastrointestinais. Os ratos são um problema muito sério, né? Porque a gente vê principalmente nas periferias da cidade, locais que estão sujeitos a inundações constantes, né? Falta de saneamento, etc. Os ratos podem, através das suas fezes, urina e saliva, transmitir uma série de doenças. E a gente tem problemas até hoje, como leptospirose, por exemplo. Toda vez que dá uma enchente em alguma cidade, nós temos um aumento muito grande de leptospirose. Por quê? Os ratos saem dos seus locais comuns, por causa da enchente, e começam a urinar em vários locais diferentes por onde eles vão. Como a água chega nesses locais, ela vai e leva essa urina contaminado por leptospira até outros lugares. Daí as pessoas vão andar, geralmente elas andam descalças, de shorts, dentro dessa água, né, para não molhar o sapato, não molhar a calça, etc. E pegam leptospirose. Volta e meia a gente tem surtos de antavirose, né? Que o antavírus também ele é transmitido pelo rato, mas um grande problema que a humanidade já teve foi a peste bubônica, né? A peste bubônica já teve grandes surtos desde a Idade Média que mataram milhões de pessoas no mundo inteiro. E por incrível que pareça, gente, ainda temos casos de peste bubônica. Há uns anos atrás, um fazendeiro no interior dos Estados Unidos, ele foi diagnosticado com peste bubônica e ele quase morreu.
E finalmente o porco, né? Isso dificilmente acontece hoje em dia, mas há 30, 40 anos atrás era bem mais comum. Contaminar o ser humano com teníase, né? Com tênia. Através da carne contaminada, principalmente crua ou mal cozida, né? Mas hoje a gente já tem um controle maior, né? Principalmente de grande parte da carne suína que é comercializada, e as pessoas preparam também de forma melhor. Mas a grande pergunta é como que a gente pode se prevenir em termos de epidemiologia ambiental. Daí a gente está indo naquele paradigma multicausal que a gente já falou anteriormente. Como a gente pode se prevenir das doenças que são causadas direta ou indiretamente pelo acúmulo de lixo, né? Primeiro, eliminar lixões a céu aberto. Hoje, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, a única forma de você acumular resíduos no ambiente é através de aterro sanitário, onde tem uma série grande de condições para você fazer. Lixão a céu aberto é só um buraco onde você coloca lixo e pronto. O aterro controlado é um buraco onde você coloca lixo, cobre com terra e pronto. Já o aterro sanitário, ele tem que ser muito bem estudado. Onde ele vai ser feito, tem que ter um material de base, argila tipo 5, tem que ter geomembrana, tem que ter coleta e tratamento do chorume, coleta e tratamento dos gases, ele é fechado a cada célula, etc, etc, etc. Segundo, dar melhores condições de trabalho para catadores de materiais recicláveis e também lixeiros, né? Os lixeiros normalmente têm uma condição boa, né? Os garis, né? Condição de segurança e saúde no trabalho melhor. Mas os catadores de material reciclável ainda têm pouca condição. Conhecendo o que serve de alimento e abrigo para cada espécie, daquelas que a gente falou anteriormente, que se pretende controlar, e tomando as medidas corretas, as medidas cabíveis, a gente vai contribuir para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Esse é o paradigma multicausal. Mas eu acho principalmente, e é o que difere ainda países mais pobres e países mais ricos, é a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, quando a gente fala de epidemiologia ambiental ligada a resíduos sólidos, no mundo inteiro, a gente pode mostrar a diferença entre países mais ricos e mais pobres. Por quê? Os países mais ricos têm uma condição melhor para tratar a limpeza urbana e o manejo desses resíduos de forma mais adequada. Então, o acondicionamento adequado do lixo, desde a casa até a coleta e transporte, a destinação adequada desses resíduos sólidos e, principalmente, educação sanitária e ambiental. Eu acho que a gente vai ter uma aula sobre isso. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente pode trabalhar na epidemiologia ambiental quando se trata de doenças passadas direto ou indiretamente por resíduos sólidos. A gente tem um grande problema relacionado ao empoçamento de água de chuva, por incrível que pareça, tá? Em países onde chove muito, por exemplo, o Brasil, né, áreas tropicais e equatoriais, a gente tem um outro tipo, um outro grupo de doenças que pode ser passado pelo acúmulo de água. Essa forma de transmissão é através de vetores, principalmente mosquitos, e como eu já falei, principais doenças: dengue, febre amarela urbana, filariose, malária. Isso a gente tem discutido muito, né? A gente está passando por uma pandemia de coronavírus, mas estão morrendo centenas de pessoas por dengue aqui no Brasil. A gente teve recentemente um surto de febre amarela, né? Onde tivemos que vacinar um grande número de pessoas nos centros urbanos, principalmente em São Paulo, né? Mas existem várias formas de prevenção, principalmente eliminar empoçamento de água em quintais, como por exemplo vasilhames e pneus. Por isso é importante a educação ambiental. Você possa mostrar para as pessoas que a água empoçada em algum lugar, ela pode levar à presença de vetores que passam essas doenças. E isso é epidemiologia ambiental, isso é o paradigma multicausal.
Aplicação de óleo, querosene, inseticida nesses criadores. A manutenção de limpeza e da ordem nas moradias e arredores. Isso é importante, porque não é só ligado ao mosquito da dengue. Isso é ligado a pombos que podem passar doenças, isso é ligado a ratos que podem passar doenças, isso é ligado a baratas que podem passar doenças. E tudo isso também está relacionado diretamente ao bom acondicionamento, coleta e disposição dos nossos resíduos. Mas, por incrível que pareça, não é só isso. A gente tem muitos outros problemas de epidemiologia ambiental que a gente tem que estudar aqui no Brasil e que vocês vão se surpreender, porque não é tão falado, mas a gente ainda tem. Como, por exemplo, doenças relacionadas com moradias. Em 2010, eu não tive acesso a dados mais novos, mas uma pesquisa do IBGE mostrava que 43% dos domicílios urbanos são inadequados para moradia. E, gente, eu não estou falando só do interiorzão, lá no perdido, no meio do nada, onde que tem aquelas casinhas de barro, pau a pique, né? Como se chama, etc. Eu estou falando aqui das cidades também. Para a gente ir um pouco nas periferias, nas favelas, a gente vai ver que as moradias são totalmente inadequados. Isso pode levar a uma série de problemas, né? Em moradias, por exemplo, construídas próximo à concentração elevada de vetores, há um aumento muito grande na transmissão de doenças. No norte do Brasil, no centro-oeste do Brasil, na Amazônia Legal, é muito comum malária. Pessoas, inclusive, que pegam várias vezes malária, muitos morrem de malária todos os anos, né? Mas uma coisa importante relacionada à moradia é a higiene doméstica, né? Que a gente fala em epidemiologia ambiental que a higiene doméstica é uma das mais efetivas estratégias de interrupção da transmissão de doenças feco-orais, como por exemplo diarreia e transmissão de doenças controladas pela limpeza com a água, como infecções de pele. Então a gente vê muito nas casas fungos, por exemplo, que podem dar sérios problemas, não só diretamente relacionados à infecção de pele, mas doenças respiratórias, entre outros, tá? Então a higiene doméstica é básica dentro de moradias. A grande questão, né, aquelas pessoas que não têm dinheiro para ter uma moradia mínima, é, assim, com mínimo de condição, vão ter dinheiro para limpeza também. Então, de novo eu volto, nós profissionais da área de saúde, nós temos que ver como que vivem as pessoas. Isso é saúde ambiental, e isto é epidemiologia ambiental. Aqui no sul do Brasil, como a gente tem uma fase do ano, né, que é extremamente fria, né, aqui em Curitiba, a capital de estado mais fria do Brasil, é, a gente tende a uma boa parte do ano ter a casa com janelas fechadas, né, com baixa ventilação. E isso pode facilitar muito a transmissão de doenças pelo ar, como catapora, cachumba, meningite e uma série de doenças respiratórias, né? Sempre uma brincadeira que nós fazemos aqui do curitibano, né? Eu sou curitibano, que o curitibano entra num ônibus lotado, por exemplo, está 0 grau lá fora, mas ele abre a janela. Exatamente para não haver transmissão entre as pessoas, né? Catapora está voltando, né? Catapora, aos poucos, volte e me aparece um caso aqui, um outro caso ali. Então, uma habitação, a gente fala que deve ter condições adequadas de espaço, ventilação, temperatura do ar, umidade, não ser muito úmido, de forma a não favorecer a transmissão de agentes patogênicos pelo ar que se respira, né? Esse é um problema. Outro problema de habitação estudado dentro da epidemiologia ambiental, aliás, é um caso clássico de epidemiologia ambiental aqui no Brasil, é a doença de Chagas transmitida pelo barbeiro, né? O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, é um protozoário flagelado
que é transmitido pelas pessoas por barbeiros hematófagos. Barbeiro é um tipo de inseto, aqui vocês têm figura de várias espécies de barbeiro, Triatoma, Panstroglilus, Rhodnius e tem muitas outras. Teve um grande entomologista, um estudioso de insetos aqui no Brasil, que descreveu mais de 200 espécies de diferentes gêneros de barbeiros, tá? O barbeiro é um hemiptera, do grupo Hemiptera, da classe Hemiptera, que é da ordem Hemiptera, que ele existe em todo o Brasil, tá? Ele existe em qualquer condição, só que em algumas condições, como clima mais quente, ele se prolifera mais, em maior número, mais densamente. O barbeiro, ele tem uma característica bem interessante, né? Ele se esconde, coloca seus ovos e se desenvolve em material de construção e acabamento de habitações inadequados, tá? Então, aquelas cabanas de pau a pique, casinhas com muito buraco, etc., a acumulação de coisas acaba favorecendo o aparecimento do barbeiro. Não só barbeiro, mas ratos, carrapatos, piolhos, entre outras doenças que podem, entre outros vetores que podem transmitir uma série de doenças, né? Mas o barbeiro é o mais comum deles, né? O barbeiro ele é hematófago, então quando a pessoa está dormindo, ele chega bem devagarzinho, a pessoa nem sente e ele começa a tirar sangue da pessoa. Então ele é um hematófago, como se fosse aqueles morcegos hematófagos. Só que nisso, pelo aparelho bucal, ele coloca o aparelho bucal dentro na pele da pessoa e começa a chupar sangue. E daí nisso passa o Trypanosoma cruzi para a pessoa. O Trypanosoma cruzi, um dos sintomas da doença de Chagas é que o coração aumenta de volume e acaba perdendo a eficiência em bombear sangue tanto quanto bombeava anteriormente, tá? Então esse é um problema sério ligado às habitações, né? A gente já viu relacionado a resíduos sólidos, a água de chuva, a moradias e etc. Agora vamos fazer digamos assim, um estudo de caso. Eu quero mostrar para vocês uma condição específica e mostrar alguns números que representem bem a importância da epidemiologia ambiental dentro da saúde coletiva, dentro da saúde pública. Então vamos a um estudo de caso. Gente, existem muitos trabalhos feitos relacionados à poluição do ar, tá? Isso é um problema muito grande e está piorando cada vez mais. A gente tem visto algumas notícias em tempos de pandemia de coronavírus que, devido às pessoas ficarem mais em casa, a gente está tendo menor poluição do ar. Mas em tempos normais não é bem isso, tá? Então, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, a chance de você morrer relacionada a outros lugares por doença cardiorrespiratória é de 10,9%. Se a gente só tirasse a fumaça produzida pelos veículos, sejam motos, carros, ônibus ou caminhões, a chance seria 2,4%. Seria um quarto, mais ou menos, com essas emissões veiculares. Então, a gente diz que a poluição provocada pelos veículos mata indiretamente, em média, quase 20 pessoas por dia na região metropolitana de São Paulo. Isso dados de 2009. Isso era quase o dobro do que 5 anos antes, em 2004, quando a média era 12 pessoas por dia. Gente, nós não estamos falando de assim 10, 20, 12 pessoas por mês ou por ano. É por dia. Se um dia tem 360, se um ano tem 365 dias, então a gente está falando em mais de 7 mil pessoas
que podem morrer, isso dados de 2009, agora deve estar bem pior, por dia, por ano, 7 mil pessoas por ano, só na região metropolitana de São Paulo. Tá? Dados da Organização Mundial de Saúde dizem que a chance de uma pessoa morrer de doença cardiorrespiratória nos 39 municípios, atualmente de 10,9, sem as emissões 2,4, como eu falei anteriormente. Então, a gente pode dizer que o ar da região metropolitana de São Paulo mata indiretamente por ano mais de 7 mil pessoas. Normalmente a partir dos 40 anos de idade, que é o grupo de maior vulnerabilidade. 65% a mais que em 2004. As principais doenças desse grupo de cardiorrespiratórios são infarto, acidente vascular cerebral, pneumonia, asma e principalmente câncer de pulmão. No Brasil inteiro, a poluição do ar é responsável por em torno de 13 mil internações por ano, custando em torno de mais de 300 milhões de reais por ano. 25% são pagos pelo SUS, quer dizer, vem do governo, do pagamento de impostos. Crianças de até 4 anos de idade e adultos acima de 60, com 5 mil internações mais ou menos, e cada grupo são os mais afetados. Então, só até 4 anos e depois mais de 60, já dá em torno de 10 mil das 13 mil internações por ano. Só para vocês terem uma ideia, o ar de São Paulo é quase 3 vezes mais poluído que o limite tolerável pela Organização Mundial de Saúde. Tá? A concentração média de material particulado inalável, é aquele material sólido bem fino que fica em suspensão no ar, tá? E são essas partículas, que podem ser simplesmente partículas sólidas, de argila, de outras coisas, mas podem ter aderido a eles uma série de poluentes. São essas partículas mais finas que chegam até os pulmões, aos alvéolos, etc. E daí vão causar uma série de doenças respiratórias e cardíacas. Por isso a gente fala cardiorrespiratórias. Em São Paulo, a concentração média desse material particulado é 28 microgramas por metro cúbico de ar. Então você pega um volume de 1 por 1 metro de ar e tem 28 microgramas dentro desse metro cúbico. Parece pouco, mas é muito. 18 a mais que o definido como tolerável pela OMS, que é no máximo 10. Em 2009, o New England Journal of Medicine publicou um trabalho mostrando que a redução de quantidade de partículas poluentes emitidas no ar aumenta a expectativa de vida das pessoas, a média de expectativa de vida das pessoas numa certa região. Então, quanto menos poluição eu tenho, mais as pessoas vivem. Dados populacionais de 51 áreas metropolitanas dos Estados Unidos, 78, 82 e depois de 97 a 2001, mostraram que um decréscimo de 10 microgramas por metro cúbico de partículas poluentes finas estava associado a um aumento médio de 7 meses na expectativa de vida das pessoas. Quer dizer que, em média, se eu diminuir 10 microgramas por metro cúbico de partículas poluentes, eu aumento a sobrevida das pessoas em 7 meses, tá? Em média, tá? Então, por isso que a gente muitas vezes tem que tomar ações mais radicais, como em São Paulo tem rodízio de carros, cada dia pode placa com final X, Y, Z, sei lá o quê. E a gente tem que fazer certas coisas. A gente tem que fazer uma fiscalização maior nos carros, submeter os carros todos os anos a um teste de emissão de poluentes individualmente, o que, apesar de estar previsto na legislação brasileira, a gente ainda não faz aqui no Brasil, pelo menos não da forma como deveria fazer, e etc. Né? A gente tem que fiscalizar as fábricas com as emissões atmosféricas dessas fábricas e assim por diante. Eu estou falando agora, nesse estudo de caso, só poluição do ar. Mas isso mostra muito bem como essa interação entre os agentes etiológicos,
hospedeiro e o ambiente em volta desse hospedeiro, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gente, isso foi sobre epidemiologia ambiental. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para tirar alguma dúvida que porventura vocês tenham. Se cuidem novamente, usem máscara ao sair, limpem bem as mãos com álcool 70 ou com sabão e tomem cuidado, mantenham o distanciamento social. Tá certo? Espero tudo de bom para todos e vamos pensar um pouquinho mais sobre como a saúde ambiental e especificamente a epidemiologia ambiental ela está inserida nas nossas profissões, no nosso dia a dia. Tá certo? Um abraço a todos.